Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Julie, sou natural de Blumenau e o meu GNI é... é futurista ativo. Ser futurista ativo para mim tem uma palavra que fala muito sobre isso, depende. Depende de muita coisa. É o princípio até quando a gente fala aqui do futurista, principalmente. Eu sei que eu preciso estar sempre executando, né? O futurista ativo precisa estar em atividade, executando alguma coisa ou algumas coisas. Tá com vários trabalhos, pensamentos, planos, pensando em começar, no meio, pensando já no final do que está acontecendo. Então ser futurista, posso dizer que é uma coisa muito louca. Mas a gente precisa, eu sei que é o combustível, assim, ter vários projetos, vários planos, várias coisas para fazer, seja na vida pessoal, na vida amorosa, no trabalho. A gente tem que estar sempre cheio de planos, senão bate uma bad, assim, um negócio assim, que tá estranho, sabe? Quando a gente não tem muita coisa para fazer, aí começa a vir umas ideias ruins, e aí a gente pensa, por que eu tô pensando isso? É só falta do que pensar, do que fazer, de estar executando alguma coisa. A palavra que define o futurista ativo é depende. Depende de tudo que está fazendo. Bom, para falar de metas é um negócio interessante, porque a gente, além do depende, né? Depende da onde, pro quê, para o que, né? Alguém que pede alguma coisa, a gente às vezes considera assim, quem é a pessoa que está te pedindo algo, ou que tu pretende fazer algo para aquela pessoa, em que grau de importância aquilo tá para ti, tu acaba executando isso com mais rapidez, com mais qualidade até mesmo. Então isso é na vida pessoal, é no trabalho, em vários pontos assim. A gente tem meta, sim, o tempo todo, tá buscando, e se não tá buscando, às vezes qualquer referência, uma propaganda na TV te dá uma ideia. Às vezes eu tô ouvindo um podcast que vem uma ideia, eu tô vendo um videozinho numa rede social e vem uma ideia, eu penso, vou pesquisar sobre isso. Qualquer coisa vira uma meta, às vezes até uma coisa simples, assim, às vezes eu começo o dia, penso assim, eu vou relacionar tudo que eu preciso fazer hoje. Então aquilo ali vira uma meta pra mim. Quer ver uma satisfação é quando eu vou riscando, assim, eu cumpri isso, cheque, cumpri isso, cheque, cheque. Quando eu tracei ali 7, 8 metas pro dia e eu consegui fazer 4, 5 ou até todas, aquilo é uma satisfação, assim, pra mim eu ganhei o dia. E aí quando eu vejo alguma meta que eu traço, às vezes até pra mim mesma, né, que eu vi num podcast, alguma ideia que eu tive, e aí eu penso, isso eu vou conseguir. E aí se eu não consigo, ou eu vejo que tá muito distante, eu supero uma meta com outra meta. Eu não fico muito tempo choramingando, sabe? Chorando pitanga, assim, não consegui fazer aquilo não deu certo e tal. Vai aparecer outra meta, eu estou sempre à procura de outra, conversando com outras pessoas, às vezes uma conversa, às vezes muito banal, assim, me dá uma super ideia que eu acabo inovando, consigo aplicar em outra situação que eu tô fazendo. E aí isso me dá um clique, assim, porque eu posso aplicar em outra coisa que eu tô fazendo. Então, assim, eu acho que essa é uma diferença muito grande que a gente pode traçar, assim, pro futurista ativo, principalmente, é essa, assim, a gente não perde muito tempo com coisas. Se não deu certo, daqui a pouco eu arranjo outra meta, eu arranjo um outro projeto, e aí bora pra frente, arregaçar a manga e vamos trabalhar em outro projeto, é isso aí. Eu vejo assim que o feedback para mim ele é importante, é o resultado, sabe? Eu ter concluído atingido aquela meta. Eu procuro não depender muito de um elogio ou de um retorno de outra pessoa. Porque às vezes a pessoa não vai, tipo assim, às vezes as outras pessoas não têm o hábito de dar feedback. E outra coisa é que eu me preocupo muito, sabendo que eu sou, né, que o GNI do futurista, ele precisa muito do feedback, vira a corrida maluca atrás de feedback, de querer saber se as pessoas estão gostando. Eu criei pra mim um padrão de ir contra isso, assim, de esperar que as pessoas te deem feedback. E às vezes até quando me dão, eu fico em dúvida, assim, eu fico pensando assim, mas será que tá dando feedback mesmo ou só tá dando feedback porque
ai não, a Julie precisa de feedback, eu não sabe, eu tento ir contra isso, assim, porque eu não quero que a minha vida dependa disso, sabe? O ter um dia bom ou ruim dependa de alguém me dar um feedback. Então eu batalho muito contra isso, apesar dessa ser uma essência quase, né? Uma característica do futurista. Até mesmo por isso eu procuro ter várias metas. Então, assim, às vezes alguém me dá um feedback de uma coisa de 2, 3 semanas atrás. Ah, Julia, ficou legal aquilo lá. E aí eu disse, que legal, mas eu já tô há três projetos pra frente, assim, 3 coisas que eu tô fazendo, sabe? O trabalho em equipe, pra mim, eu gosto muito de trabalhar com várias pessoas, assim, isso, nossa, me motiva muito. Porém, hoje eu já consigo entender, até por causa do inato, né, inclusive, eu consigo entender que cada pessoa tem um time, tem uma velocidade de trabalho, né? E aí, com isso, é óbvio que eu me frustro, porque a minha velocidade de execução, de pensar as coisas, de planejar, assim, é uma velocidade quase da luz, né, que nem diz outro. Mas e as outras pessoas não têm essa mesma velocidade de fazer as coisas, de acompanhar o raciocínio. E às vezes até a pessoa também pensa no resultado dela e pensa assim, Julie, mas isso não vai dar certo. Só que na minha cabeça, eu penso que isso vai dar certo, né? Na minha cabeça, obviamente. E aí o que eu costumo, isso muitas vezes me frustra muito, assim, entender que eu tô indo para um lado, sabe? E às vezes o time tá indo para outro lado. Eu penso assim, bom, quem tá despontando, né, do time sou eu. Então quem tem que recuar sou eu, né? Porque eu acho que ninguém vence. Se a gente tá trabalhando em equipe, a gente pensa de todo mundo. Então não adianta eu dar um tiro de 100 metros rasos aí e disparar de todo mundo e daí daqui a pouco eu ter que parar para esperar todo mundo. Então quando eu pelo menos tento praticar muito disso, né? E quase todas as vezes a gente chega num resultado positivo, não é como eu pensei, né? Muitas vezes não é da forma que eu pensei, mas ele ainda assim é um resultado muito legal, em que todo mundo, né, tem seu mérito ali, não é porque eu sou mais acelerada que o mérito é maior meu, muito pelo contrário, é quem ajuda muito mais a pensar e planejar isso e que muitas vezes me segurou, né, tem muito mais mérito que eu. Eu acho que é isso. Trabalhar em equipe é isso, né? É ajustar para uma velocidade regular e boa para todo mundo de trabalho, de execução e de linha de raciocínio. Eu acho que é isso que faz parte. Eu lembro, assim, às vezes se eu tô num período muito ruim, assim, numa vibe ruim, assim, notebook principalmente estraga, assim, da PT, assim, no computador. Vai pro beleléu, assim, não tem recuperação, assim, o computador é um caso sério. Celular eu tenho que trocar quase todo ano, é um negócio assim, que eu tenho, tipo, não, já não me serve mais, eu tenho que trocar, é um negócio bem fora, assim. Que eu sei que, tipo, é quase supérfluo, desnecessário, apesar de que é uma ferramenta de trabalho pra mim, mas tem algumas coisas, assim, que eu acabo, se vira um negócio assim que eu boto na cabeça que aquilo não serve mais pra mim, não serve, assim, vai durar alguns dias, algumas semanas, mas eu vou dar um jeito de desfazer daquilo, assim, mas já aconteceu, assim, nossa, eu falo assim que é a época da bruxa, sabe? Estraga computador, estraga carro, estraga celular, e é um Deus nos acuda, assim, não sei, daí tem que ir para programado, pra praia, fazer uma viagem, fazer alguma coisa pra dar uma desbaratinada, porque o negócio, quando dá a bruxa, estraga tudo mesmo. Era um sábado à tarde, eu fui sair pra ir na padaria comprar bolo, pão, alguma coisa assim, e aí me deu uma ideia de falar com uma amiga pra marcar um café com ela também. Eu pensei, tem que falar com a Rose pra marcar um café com ela. Aí eu peguei, saindo já do condomínio onde eu moro, comecei a falar com ela, tava falando com ela. Nossa, foi assim, uma piscada de olho, eu mexendo aqui no celular e eu bati num carro estacionado. E assim, eu devia estar 20 por hora, assim, 30 por hora, tipo, eu tava muito devagar, o carro tava parado, tipo assim, foi um acidente absurdo, assim. Nossa, eu bati atrás do carro, disparou o airbag, eu me machuquei. E quando o airbag estoura, é uma fumaceira dentro do carro, parece que o carro tá pegando fogo, que dá um cheiro assim.
E aí eu já me joguei, abri a porta, me joguei pra fora do carro. Ai, olha, um mico assim, aquele ali foi ridículo, assim. Eu tenho vergonha, eu risada assim, mas eu chorei na época. A gente passou maior perrengue, porque foi mais de 40 dias sem carro. Mas foi por uma besteira, né? Essa coisa de querer falar, inclusive, né? Estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo é meio que nisso, assim. Às vezes tá dirigindo, tomando um café, olhando no celular, dirigindo, ouvindo música. E, tipo, é óbvio que você não vai fazer isso perfeitamente, né? Ninguém não vai. Por mais que quem esteja fazendo acha que, não, eu tô fazendo tudo bem, nossa, se passar uma bola na tua frente, tu vai provocar um acidente absurdo. Então, o que tu não faria se tu tivesse prestando atenção, né? Então, dá umas desbaratinadas assim, acha que tá tudo certo, que tá tudo dominado e não tá. Então eu não sei se é motivacional, acho que no final é quase desmotivacional. É que eu lembro que quando eu me formei na faculdade, a professora no discurso, né, no final da faculdade, ela falou que ela fez uma referência para cada aluno da turma e ela me referenciou como eu sendo o trator da turma, assim, né, que meio que as coisas aconteceram porque a Julie estava lá. E eu lembro que por muito tempo aquilo foi motivo de orgulho pra mim, né? Eu pensei, ela me chamou de trator, quer dizer que, tipo, a gente só chegou aonde chegou porque eu estava lá empurrando e puxando todo mundo, né? Hoje em dia eu olho, né, e aí eu pensei em aplicar isso muito em várias coisas na minha vida, né? Na vida pessoal, no trabalho. A Julie o trator, sabe? Aquela coisa assim de projetar que aquilo é um elogio master, né? E aí, depois de bastante tempo, muita porrada que a gente leva, eu vi que essa questão de ser o trator, ela não é o ideal, porque as coisas e pessoas, os projetos, eles têm um time para amadurecer e para acontecer, cada um tem um jeito, né, de andar, de levar a vida, e não dá para ser trator a vida inteira o tempo todo. Então eu vi que esse elogio de você é a turma, a Julie é um trator, acabou me motivou para algumas coisas, mas ao mesmo tempo me botou em muita enrascada, né? Então se tem um conselho que eu posso dar para futuristas ativos ou pessoas que se identificam com algumas características que eu falei aqui, é prestar atenção mesmo, assim. Às vezes querer que as coisas aconteçam na velocidade da luz e do seu jeito, às vezes não é o jeito certo de acontecer. Às vezes olhar para a pessoa do lado, né, para algum colega, para algum companheiro, companheira aí seu, que é um pouco, às vezes, provavelmente é uma pessoa um pouco mais devagar do que você, considerar a ponderação, um conselho mais pé no chão mesmo, é muito importante também, sabe? Desacelerar um pouco, olhar para o todo, às vezes assim, só curte o momento, cara, não fica pensando, sabe, vai pra praia, só senta e relaxa. Não fica preocupado com o que vai fazer à noite, onde é que vai jantar, o que vai fazer amanhã de manhã, qual passeio. Só curte, só relaxa. Bom, se tem um recado, um aviso, uma dica que eu posso dar para quem não é futurista ativo, né, e convive com pessoas das características que eu falei aqui, você é a advogada dos futuristas ativos, né? Primeiro é dizer assim que se não fosse necessário, né, o arquiteto universal não teria criado aí os 12 GNIs e as suas características, né? E cada um tem habilidades e inabilidades. Então, se a gente puder juntar, e a gente sabe que a gente precisa de todo mundo, de todos os GNIs, de todas as pessoas. Então, se a gente puder também ser respeitado, né? Respeitar os futuristas ativos nas suas velocidades, nos seus projetos, nas suas ideias, eu acho que tem como extrair muita coisa boa daquilo ali, dessas pessoas e tudo mais. Então, assim como o futurista ativo precisa respeitar as pessoas que são um pouco mais ponderadas e mais calmas, até com o jeito de falar mais baixo, mais calmo, que os futuristas ativos também seja extraído o melhor deles e respeitado também a velocidade deles e a forma de agir e reagir no mundo, considerando também, né, as questões de moral, de caráter, né, de intenção que as pessoas têm, cada um tem, mas que também possam ser respeitados no jeitinho deles aí, que eu acho que se todo mundo se entender nas suas habilidades ali e ceder um pouco, eu acho que tudo vai dar certo.